Houve um tempo que o Brasil enchia as ruas em nome da liberdade contra o autoritarismo e principalmente contra a instalação de um governo comunista aqui no país, né? Pois bem, estamos aqui assistindo de camarote os venezuelanos sacrificarem a sua rotina de miséria e opressão para reescrever um novo futuro rumo à liberdade e à democracia. O presidente Bolsonaro foi um dos principais líderes, se não o primeiro, a convocar a sua própria população para defender maior transparência dos próprios sistemas democráticos, né? Mas aqui, especificamente, a gente estava falando de uma coisa que todos sabiam, né? Que se não tivesse, ia dar problema. O que era? Era o voto impresso auditável. A gente também falava muito contra a opressão, né? O autoritarismo do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro argumentava que essas medidas eram necessárias para garantir a transparência e a integridade do processo eleitoral, bem como para conter os excessos do poder judiciário. Ele considerava uma verdadeira ameaça à democracia e a todos os processos dentro do Estado Democrático de Direito. Essas convocações refletiam um sentimento de insatisfação e desconfiança em relação às instituições brasileiras, similar ao que vemos na luta dos venezuelanos por um governo mais democrático e menos autoritário. No Brasil, as manifestações lideradas pelo Bolsonaro, pelos seus apoiadores, né, por nós, eram motivadas por um desejo de reformar o sistema político e assegurar uma maior participação e controle popular sobre os processos eleitorais e governamentais. Enquanto os venezuelanos enfrentam um regime opressor, sacrificando-se em busca da liberdade e contestando não só a transparência do processo eleitoral, mas também buscando pôr fim a uma ditadura que já dura 25 anos. A principal liderança da direita brasileira parece ter esquecido o que levou milhões de brasileiros às ruas entre os anos de 2018 e 2022. Essa posição da principal liderança conservadora demonstra uma frágil convicção nos objetivos de um movimento que parecia colocar o país nos rumos desejáveis que milhões de apoiadores esperavam. Vale ressaltar também que o Brasil se encontra em situações semelhantes às da Venezuela. No final de 2022, milhares de cidadãos brasileiros suplicavam às Forças Armadas por maior transparência nos resultados e na apuração do processo eleitoral, pois havia uma desconfiança quanto ao resultado da disputa presidencial, igual que está acontecendo agora na Venezuela. Por conta disso, milhares de pessoas foram presas, censuradas, e dezenas ainda se encontram em fuga ou refugiadas em países vizinhos. Também houve perseguição a jornalistas, influenciadores conservadores, né? Meios de comunicação independentes, parlamentares, assessores, líderes partidários e ex-ministros. Isso resultou em cassações e prisões. Exemplo disso é o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-assessor presidencial Felipe Martins, ainda presos. Sem contar os inúmeros apoiadores e parlamentares que ainda estão na blacklist da justiça. Na minha opinião, no mínimo controversa a falta de atitude da liderança conservadora no Brasil, que ora não acreditava nas instituições democráticas e mesmo vendo uma certa oportunidade para enviar um duro recado à esquerda brasileira, né, e defender aqueles que foram prejudicados e ainda se encontram prejudicados e que ainda serão prejudicados, né? Bolsonaro segue calmamente prestigiando convenções partidárias e afirmando, né, candidaturas Brasil afora.